Você é administrador de plano ou trabalha no RH e já recebeu aquela pergunta: para que serve a previdência? Pessoas que contratam e na hora do resgate falam: olha, eu fui lesada, roubaram meu dinheiro, a tributação comeu tudo, e aí as pessoas desistem de utilizar. Ou as pessoas falam: não, eu tive uma experiência ruim, então eu não vou contratar, na outra empresa deu problema. Você sabe por que isso acontece? Muitas vezes as pessoas não entendem para que serve a previdência. Elas não sabem escolher o plano, quando escolhem o plano certo, não escolhem a tributação certa, quando escolhem o plano e a tributação certa, não sabem o tempo que elas precisam permanecer para aquilo que elas disseram, que elas escolheram, fazer resultado. Então, a Ali Invest trabalha exatamente nisso, em orientar as pessoas a conhecer a previdência, entender os planos, entender a diferença das tributações e, principalmente, identificar o para que está sendo contratado e quanto tempo você vai permanecer no plano. Isso tudo faz diferença na hora do resgate, em que você não tenha problemas de tributação, problemas de plano, em que haja insatisfação, em que o planejamento financeiro da pessoa não foi atendido. Então, ela tem uma experiência ruim com o produto, ruim com a tributação, ruim com a empresa. Então, elas não conseguem entender. Muitas vezes elas perdem benefícios, por exemplo, as empresas geralmente pagam uma contrapartida. Então, para cada real que a pessoa aplica, a empresa dá 20%, 5%, e as pessoas estão perdendo essas oportunidades. Além disso, a Previdência está ficando vinculada basicamente às pessoas que ganham acima do valor do INSS. Ou seja, fica muito nítido na empresa que a Previdência privada é um benefício para quem ganha mais. Quando, na verdade, a previdência privada ela poderia ser vendida também para quem ganha menos que o INSS, porque, na verdade, a previdência privada é um plano, é um planejamento tributário, permite que você reduza o seu imposto de renda, mas você tem que fazer isso do jeito certo. E como é que as pessoas fazem isso? Elas vão lá e assinam na mesma data que elas assinam o pedido do Vale Transporte. Elas assinam do mesmo jeito. Alguém dá um papelzinho, ela vai lá, ai, com tributação eu escolho. Ai, você vai ficar quanto tempo? Ai, 3 anos. Ai, então pega a regressiva. Ai, que plano? Ai, pega o que bate no imposto de renda. E a pessoa que tá lá no RH nem sabe o que exatamente ela está oferecendo e nem sabe a situação da pessoa. Será que a pessoa precisa de um PGBL? Será que ela precisa mesmo abater no imposto de renda? Precisando abater no imposto de renda, ela está escolhendo a tributação certa? Será que o plano está certo, a tributação está correta? Né? É um benefício que ele é oferecido para o funcionário assim que ele entra. Ninguém orienta o funcionário, ninguém fala para ele, olha, precisa ser feito isso. Nesse sentido, a Ali Invest, ela projeta que o trabalho com previdência privada para fundos fechados, ele deve ser periódico. Ele deve acontecer principalmente a cada 3 meses. Por que 3 meses? Que é o tempo de experiência da pessoa. Em geral, depois de 3 meses, a pessoa é efetiva. E todos os benefícios que a gente fala de previdência privada, a contrapartida, ela geralmente é paga após o terceiro mês, quando a pessoa é considerada, ela deixa de ser um funcionário temporário, né? Para qualquer contrato, né? Você tem 3 meses de experiência e aí ele se torna um contrato definitivo. Então, o ideal seria a periodicidade. Então, você estaria falando de trabalhar isso de maneira periódica. Além disso, é importante esclarecer o que a pessoa está contratando, o que é um PGBL, o que é um VGBL, como funciona a isenção do imposto de renda, quais as vantagens de um VGBL em relação a fundos de investimento além disso, você explicar direito a tributação. A tributação ela tem várias vantagens, inclusive a regressiva, apesar de não ser boa na maioria dos casos, ela tem alguns casos específicos em que ela é muito vantajosa. As questões que todo mundo fala, porque não entra em inventário, mas o que é isso, né? As pessoas entendem o que é um inventário? Um cidadão que mora na periferia, ele sabe o que é um inventário? A família dele não tem imóvel, como é que ele sabe o que é um inventário?